E é para a capital federal que a gente vai agora, porque a gente recebe nos estúdios da CNN em Brasília o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e integrante do grupo de trabalho da reforma tributária. Deputado, muito boa tarde, obrigado por estar conosco e poder ter se deslocado aos nossos estúdios para a gente conversar justamente sobre toda essa conversa em torno do texto final que vai ser de fato votado pelos deputados e deputadas no plenário. O quanto já foi possível avançar com esse texto e na sua avaliação, deputado, a questão da carne é o que está criando mais conflito dentro da Câmara e ainda não tem uma definição, ou há outros temas que ainda precisam de mais conversas até o texto final ser conhecido? Boa tarde mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui na CNN e que a gente possa conversar um pouco sobre uma matéria tão importante para o nosso país, tão esperada, que a gente tenha o avanço, ou seja, ofereça ao Brasil um novo sistema tributário. E realmente é uma matéria muito sensível, que mexe muito com todos os setores da economia brasileira, mas que eu acredito que a gente está avançando. O governo mandou um texto para a Câmara dos Deputados, eu acho que a gente melhorou esse texto, melhorou bastante. Nós fizemos assim de fato uma ouvida muito grande a todos os entes dessa cadeia envolvidos. Foram mais de 210 horas entre audiências públicas e mesa de rodada de negociações, ou seja, de entendimentos com os setores. Recebemos a todo mundo todos os setores que quiseram falar com o grupo de trabalho. Acho que a gente fez um trabalho efetivamente de ouvir muito a sociedade nesse momento, mas que a gente discute, como você diz, de fato essa questão da proteína é uma questão importante, ou seja, agora ela tem um impacto também importante nessa alíquota inicialmente já definida pelo governo de 26,5%. E o grupo de trabalho, lógico que nós gostaríamos de colocar a proteína, lógico que queremos que incluir a proteína, mas é importante que a gente também tenha a responsabilidade de que a gente não pode ser responsável por o aumento dessa alíquota de 26,5%, que já é uma alíquota alta. Então, eu acho que esse é o grande cuidado. A gente tem essa semana para fazer conta, nós temos margens para manobras, ou seja, para ajustar o texto exatamente no sentido de angariar os 257 votos que são necessários. A bancada da Frente Parlamentar da Agricultura é uma bancada substancial, importante. A gente tem ouvido a bancada, ouviu bastante, atendeu muitas das suas reivindicações. Essa é a principal, então, a questão da proteína. Me desculpa interromper, então só para a gente sintetizar. Ainda há um esforço para se incluir a carne, desde que a alíquota não passe de 26,5%. Essa é exatamente a ideia, tanto do presidente Arthur Lira como do grupo de trabalho. Então, a gente entende que precisa se fazer muita conta, precisa se discutir isso. Eu estou querendo apenas dizer que é um assunto que será debatido. Tem agora o Colégio de Líderes amanhã, que vai ser discutido. Então, esse grupo de trabalho, a gente está discutindo, vai cada um discutir na sua bancada para ouvir, mas efetivamente não existe uma definição. É importante, o querer incluir a proteína é importante, mas a gente precisa que essa conta feche, a gente precisa ter a responsabilidade fiscal e esse é um ponto que está pegando nessa questão. Muito se tem colocado, deputado, porque aí para essa conta fechar, como o senhor diz, teria que aumentar aqueles que vão entrar no imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, que vão ser os que vão ser tributados além da alíquota base de 26,5%. Muito se discutiu dos itens e dos critérios para se colocar, como muita gente discutiu a inclusão de carros elétricos, a indústria automotiva tem questionado a inclusão dos veículos como um todo, embora sejam movidos a combustível fóssil, alegam que o etanol e que a indústria automotiva evoluiu a esse ponto, e muito se discute em relação, por exemplo, a ultraprocessados. Esses alimentos estão garantidos que não vão entrar nesse imposto seletivo ou podem ser uma alternativa, por exemplo, para que a proteína animal possa ficar totalmente isenta?
Bom, a questão do imposto seletivo, de fato, é um ponto muito sensível, ou seja, nessa matéria do governo. Quando você trata do ultraprocessados, por exemplo, a gente ia travar um debate, realmente um debate político muito grande, de muita dificuldade de que você conseguisse efetivamente aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados. Por isso que esses ultraprocessados, que é realmente muito discutível, ou seja, no mundo, inclusive, isso é um assunto muito discutido, a gente não trouxe essa questão e nem imagino que tenha, ou seja, alguma forma de voltar a isso. É obviamente que tudo se evolui, ou seja, existem discussões. Como eu falei, cada bancada vai discutir e vai trazer suas reivindicações. Essa é uma questão. A questão dos carros elétricos é que não fazia o menor sentido você, ou seja, incluir, como veio no texto do governo, os carros híbridos, os carros a combustão, carros que são fabricados no Brasil, não ter, ou seja, imposto seletivo, e os carros que são importados, que vêm de fora, que por ser elétrico não está incluído nisso. Existem dois fatores aí. Primeiro, a questão do carro elétrico. Essa questão de dizer que ambientalmente é um carro diferenciado do outro em primeiro momento. Mas depois o descarte da bateria e do pneu é um problema muito grave que você tem de meio ambiente. O segundo é que hoje você já tem no mundo todo, ou seja, uma condição de que os países estão protegendo a sua produção local, seja no caso específico da produção de carros. Ou seja, os Estados Unidos fechou essa fronteira, que era onde a China tinha aumentado muito a importação, a Europa fechou a sua fronteira, ou seja, a gente não poderia deixar o carro que é fabricado aqui, que tem investimento aqui, que gera emprego aqui no Brasil, que gera o imposto aqui no Brasil, pagar uma alíquota e o carro que vem de fora não pagar a alíquota. Eu tenho total convicção de que foi uma medida acertada, até mesmo, porque, para você ter uma ideia, só esse ano a gente já teve um aumento de importação de carros elétricos da China de mais de 500% aqui no Brasil. Então a gente não pode deixar a nossa fronteira aberta, comprometer, ou seja, essa indústria automobilística que gera muito emprego e é emprego que gera ao povo brasileiro, para que a gente deixasse de fora o carro elétrico e até que ele viesse a ter uma condição mais favorável de competitividade com os carros que são fabricados aqui. Eu, pessoalmente, não concordo que isso pudesse acontecer. Deputado, deixa eu trazer o Vitor Irajá para participar da nossa conversa também. Vitor Irajá, o deputado Augusto Coutinho, te ouve. Deputado, boa tarde. Deputado, a gente estava falando exatamente agora sobre essas polêmicas em relação ao texto. A gente falava, né, por exemplo, sobre a inclusão de carros elétricos no rol de produtos sobre os quais vão incidir o imposto seletivo. Há também essa questão da carne fora da cesta básica. E eu queria entender mais um ponto muito polêmico, que foi exatamente o imposto seletivo não incidir sobre a arma de fogo. E nesse rol, eu faço uma pergunta um pouco mais ampla. Exatamente em relação aos carros elétricos, por exemplo, e também a arma de fogo, qual foi o papel dos grupos de pressão e também do setor privado em relação a esse diálogo para a formatação desse projeto como está hoje? Queria entender se a Câmara dos Deputados cedeu a essas pressões e se, de fato, a Câmara deve apreciar o texto ainda essa semana. Boa tarde. Vitor, prazer falar com você. Inicialmente, como foi bem dito ao início dessa reportagem pela repórter que cobre a Câmara dos Deputados, a ideia do presidente Arthur Lira é de votar essa matéria. Ele já chamou sessão para hoje, né? E a princípio, desde a semana passada, ele diz que até sexta-feira ele chama sessão, ou seja, isso demonstra que como a Câmara dos Deputados, pelo regimento, entraria em recesso no dia 17 desse mês, ou seja, eu acredito que o presidente vai fazer um esforço concentrado, eu não falei com ele, não posso antecipar isso, mas um esforço concentrado de votar essa matéria essa semana, para que não tenha de se vir aqui a próxima semana. Mas ou seja, que o presidente Arthur Lira tem dito é que quer votar essa matéria para já antes do final desse primeiro
primeiro semestre, o que eu acho muito importante para o nosso país. Segundo, você falou a questão do carro elétrico, eu respondi, você falou também da arma de fogo. Na verdade, Vitor, foi um tema, inclusive, que nós nem trouxemos, ou seja, para uma discussão, é um tema, eu acho que a gente não pode, uma matéria com tal importância como é essa reforma tributária ao Brasil, que há tantas décadas a gente espera, a gente não podia politizar essa questão com arma, ou taxa a arma ou não taxa a arma. Isso é uma questão ideológica. E não, eu entendo que essa matéria iria contaminar um projeto que é muito importante para a economia do Brasil. Então, a minha opinião pessoal, por exemplo, seria de taxar. Mas acho que essa matéria não é uma matéria que tem de ser tratada na reforma tributária. Porque eu tenho convicção de que toda a importância que se tem essa discussão, ela iria se resumir a um dos pontos importantes. Taxa a arma ou não taxa a arma? E isso não é uma questão substancial para a importância que é a reforma tributária para o nosso país. Portanto, eu acho que a questão da arma contaminaria a discussão, entraria por uma discussão ideológica, e essa matéria não é uma matéria da reforma tributária de um governo. Eu acho que essa matéria, no meu entender, é uma matéria do Brasil. Né? O governo passa, o governo vai passar, a gente não sabe quem será o próximo governo e a gente não sabe, e quando ela vier, inclusive, a ser implementada, já será com um novo presidente. Então, essa matéria não é ideológica. Portanto, eu também fui dar a opinião de que a gente não poderia contaminá-la com essa questão da arma. Deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e integrante do grupo de trabalho da reforma tributária, muito obrigado por poder conversar conosco nesta semana que é tão importante para essa votação, e sabemos que o senhor vai ter bastante trabalho ainda nos próximos dias, e tendo informações novas, por favor, avise a gente. Uma boa tarde, muito obrigado, boa semana. Bom, um prazer para mandar aí o nosso cumprimento a todos da CNN, a todos os nossos telespectadores. É um prazer muito grande a gente estar aqui realmente trabalhando há 40 dias, esse grupo de trabalho que foi uma inovação que o presidente Arthur Lira fez e que eu acho que ele acertou, porque é uma matéria muito complexa. A gente teve todo o grupo um entendimento muito grande, a gente teve divergências, a maioria sempre prevaleceu, e eu acho que a gente ofereceu ao país um texto bom. É óbvio que ele pode melhorar no decorrer dessa semana com as contribuições dos deputados, das bancadas, mas acho que é um texto que vai certamente fazer e tirar o Brasil, que tem hoje, que está entre um dos 10 piores sistemas tributários do mundo, e colocar o nosso sistema como um dos melhores do mundo com o passar do tempo. Anotem isso, e eu tenho convicção de que vai acontecer e que a gente vai, com isso, incrementar a nossa economia, dar confiabilidade ao país, fazer com que a gente tenha efetivamente condição de gerar emprego e aumentar essa base de arrecadação que hoje é muito injusta. Poucos pagam muito e muitos não pagam nada e sonegam muito. Mais uma vez, obrigado ao deputado Augusto Coutinho.